Você já teve aquela sensação de passar o dia inteiro correndo, reunião, trabalho, mensagem, notificação, WhatsApp, e mesmo que quando chega no final do dia você deita na sua cama e você se pergunta, eu fiz alguma coisa que realmente importava? Porque eu estou cansado fisicamente, ou às vezes não, mas mentalmente, na alma? Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares que eu acredito que envolve a vida de todos nós, esses pilares. Porém, quando nós priorizamos esses pilares de forma equivocada, eu não tenho dúvida que essa sensação ela sempre continua. E o primeiro pilar que eu quero compartilhar com vocês é o pilar do trabalho, que é um pilar que eu acho que muitas vezes consome grande parte do nosso tempo. Na verdade, ele é importante porque ele faz parte. A gente trabalha 8 horas aí no mínimo, não sei dizer se a gente trabalha dentro do mercado tradicional, 8 horas no mínimo por dia. Então, ele tem um consumo muito grande de toda a semana, né, de todos os dias. E aí muitas vezes parece que a gente vive pro trabalho, né? Não sei se você já teve essa sensação de querer, enfim, você está num momento da vida que você está trabalhando tanto que sua vida parece que é o trabalho. Sua vida vira em torno do trabalho, né? Você não é o seu trabalho não vive em torno da sua vida. Sua vida vive em torno do trabalho. Essa muitas vezes é uma confusão que acontece. Sim, e eu vejo que às vezes quando a gente se encontra nessa situação, ou a gente conversa com amigos, enfim, que estão passando por alguma situação no trabalho, se veem como, não digo escravos do trabalho, mas parece que não conseguem pensar em outra coisa que não seja o trabalho, por conta desse consumo mental que o trabalho exige, porque depende do momento da tua carreira, né? Você tá extremamente Focado, né? focado. Isso é um ponto que a Bíblia fala, né? Pelo Paulo já nos recomenda, né? Ele não condena o trabalho. Trabalho, ele é importante, ele faz parte, é uma ordenança. Trabalhe bem, trabalhe com vontade. Inclusive, mais do que só trabalhe, né? Aqui em Colossenses 3:23, tá escrito assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. Exatamente, dentro desse contexto, Paulo estava escrevendo essa carta dentro de uma prisão e ele estava ali, bem provável ali, que ele estava escrevendo ali para os escravos, que na sua grande maioria, né, não dizendo que era só para os escravos, mas na sua grande maioria, e muitas vezes são aqueles trabalhadores sem direitos, que só tem aquela oportunidade, só tem aquilo para fazer, Sim, então não aquela está obrigação. trabalhando por vontade, né? Porque como eles são escravos, estão sendo obrigados a trabalhar. Mas ainda assim, Paulo faz esse comentário, né? Paulo escreve esse versículo. Façam de todo o coração. Ainda mais. Como para o Senhor e não para os homens. Então imagina você falar para um escravo: bom, você está trabalhando, trabalhe. Você já tem que trabalhar. A gente não consegue entender, né? Então a palavra é muito forte, mas se a gente traz hoje para o nosso dia a dia, imagina você está trabalhando no CLT e tem essa ordenância. Não, mas calma, deixa eu só terminar o raciocínio. Ele estava falando para escravos, que já não é, a pessoa não está trabalhando por vontade própria, é verdade? Ele é obrigado a trabalhar. E aí ele fala: não é só trabalhar. Trabalhem como se fosse para o Senhor, assim, trabalhem bem, trabalhem com excelência, ou seja, não só trabalhe por trabalhar. E isso é diferente se você for parar para pensar, né? Porque eu vejo, já vi bastante disso. Pessoas que trabalham, ou seja, tem ali, sabem que o trabalho é o seu ganha-pão,
mas às vezes não estão felizes com o seu trabalho e vão fazendo de qualquer jeito. Não, deixa, eu vou fazer... eu tenho que fazer determinada tarefa? Não, vou fazer só esse pedacinho da tarefa. Ou vou fazer só desse jeito. Tá meio sujo esse chão, deixa ele assim mesmo. Ou seja, não fazem com excelência o seu próprio trabalho. Isso vai contra o que está na Bíblia. Se você for parar para pensar. Independente do trabalho que você tenha ou de que você está fazendo, você precisa fazê-lo com excelência, como se fosse para agradar o Senhor. Independente se ele é um trabalho alto, vamos dizer, a nível de diretoria, ou se é um trabalho mais simples possível. Cara, não importa. O trabalho tem que ser feito com excelência, com vontade. Sim. Porque o trabalho não é para mim ou para o próximo. O trabalho é para Deus. Esse é o centro, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com quem você é. Por que que eu toco nesse assunto? Já ouvi de vários colegas, às vezes, que a pessoa não tá feliz no trabalho que ela tá. E aí fala, eu vou fazer só o básico, eu não quero mesmo. E às vezes fica reclamando do trabalho, fica reclamando. Porque isso, porque aquilo. E o meu pensamento é o seguinte, sempre foi assim. Enquanto você está naquele trabalho, ou você absorve que é daquele jeito e faz bem, enquanto você estiver lá, ou se você não tá feliz, não reclama e sai. Porque tem muita gente que está no trabalho e fica reclamando do trabalho. Então, pra mim, isso sempre foi muito claro, né? A gente sempre conversou sobre isso. Ou eu paro de reclamar, porque eu vou continuar naquele lugar, ou eu saio, porque eu não vou ficar reclamando. Porque, querendo ou não, é o trabalho que te dá o seu salário, que te dá o seu sustento. Enfim, pode ser que você tenha... Deus te colocou ali por um tempo, ou não, né? Você tem que orar para saber se você tem que continuar lá ou não. Mas estar em um lugar que você não quer estar e fazer as coisas de qualquer jeito, para mim isso não é legítimo. Isso vai literalmente contra o nosso princípio cristão. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Você literalmente foge do princípio cristão e começa a pensar só em você e é um pensamento particularmente estranho. Também não concordo com esse pensamento. Acho que onde está o equilíbrio, onde você tem que se achar, é na palavra de Deus. Uhum. Porque se você for para a palavra de Deus, cara, não importa... você sai do ponto de reclamação, você para de reclamar de tudo aquilo que você está fazendo, de tudo aquilo que está acontecendo de volta do seu cenário e começa a focar a sua mente, a sua cabeça para uma solução, certo? Então vai buscar uma solução. Essa solução vai te dar clareza. Olha, esse lugar é para mim? Deus, qual que é o meu propósito nesse lugar? Eu já aprendi o suficiente aqui? Já devo buscar outro lugar, sabe? Então você para de se preocupar somente com o financeiro, porque essa é a questão, porque muitas vezes as pessoas dão essa desculpa, né? Uhum. Não, mas é que eu preciso desse dinheiro para pagar minhas contas, para sustentar minha família, e aquilo, e aí eu preciso me sujeitar. Tá tudo bem, eu entendo, mas para de reclamar. E faça com excelência. E faça com excelência, esse é o ponto. Agora, se você... não quer mais ficar ali, a gente está entrando numa questão de trabalho, cara, aí você começa a ter essa clareza de buscar outras oportunidades, ter a mente aberta para buscar outra oportunidade. Mas não é o ponto é, independente do que você fazer, independente do seu trabalho, faça com clareza, faça com vontade, faça com dedicação, né? Queira que as coisas aconteçam. Faça para Deus, vai ser muito mais fácil. Sim. Vai ser muito mais leve. Porque você concorda que se você está trabalhando
e você não está fazendo o seu trabalho, ou está fazendo o seu trabalho meia boca, como a gente diz, você está desonrando quem está te contratando, quem te contratou também. Porque você falou que faria este trabalho com excelência, o seu chefe espera que você faça esse trabalho com excelência e você está fazendo ali de qualquer jeito. Então, pra mim é até a atitude que é errada também, atitude errada, mas é uma atitude errada. É isso que eu falo. Isso é uma discussão boa. Que, nossa, dá pra gente falar horas horas aqui. Mas é o ponto que a palavra nos ensina para fazer as coisas com o coração para Deus. Fazer as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. A sua vida não é em função do seu trabalho. A sua vida é em função de fazer as coisas para Deus. Isso vai fazer com que o processo seja mais leve, que o seu aprendizado seja mais tranquilo, que a sua evolução como pessoa e como ser humano vai se tornar um diferencial. Sim. E aí qualquer pessoa vai notar esse diferencial. Então, a sua evolução, a maneira como você cresce, tudo é muito mais fácil. É muito mais leve. Sim. Por quê? E aí você não tem a frustração. Você não tem, poxa, a empresa não tá vendo, poxa, o lugar não tá vendo o que eu tô... Cara, não, quem tá vendo? Deus vê tudo. Sim. Cara, então isso se torna muito mais leve. É verdade. E aí, por outro lado, nós falamos das pessoas que não querem fazer com excelência, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que levam o trabalho como se fosse a única coisa da vida e todas as minhas forças e tudo que acontece ao redor é em torno do meu trabalho, porque meu trabalho é tudo que eu tenho na vida. A prioridade dela na vida é trabalho. Né? Tem um outro extremo esse, né? Tem um outro extremo de viver 100%, fazer com que a sua família e com tudo que em torno do seu redor seja em função do trabalho. Então você tem os dois extremos das coisas, de não fazer com excelência e viver 100% como prioridade total, colocar o trabalho como topo, primeira coisa, trabalho. Aí sua família fica pra trás. Aí você coloca as outras coisas. Você coloca várias outras coisas pra depois. Existe esse grupo, né? Muita gente às vezes comete esse deslize, vamos dizer assim, mas colocam o trabalho como prioridade. A Bíblia fala que o trabalho é importante. Sim. Né? A Bíblia fala que a gente faça o trabalho de todo o coração. A Bíblia fala, faça o trabalho de todo o coração como se fosse para Deus. Então, trabalho é a prioridade. A pergunta é a prioridade número 1? Vamos ver. Vamos ver. Para você é a número 1? Vamos ver. Ainda tem mais 2 pontos pra gente tocar. Pra ver quais são as prioridades. Qual a ordem correta dessas prioridades, né? E o segundo pilar que nós queremos falar, então o primeiro foi do trabalho. O segundo é família. E aí, na Bíblia também, grande Paulo, em 1 Timóteo 5:8, está escrito assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente da própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Ui. Forte, né? Bastante. Esse é um versículo muito forte. Paulo está escrevendo, colocando uma hierarquia ali, muito por conta das viúvas, e as pessoas ali começaram a deixar as famílias de lado, então o Paulo coloca uma hierarquia e coloca, olha, família, em primeiro lugar. E se você não coloca a sua família em primeiro lugar, o que ele fala? É pior? Se alguém não cuida, né? Não é que é o primeiro lugar. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Então, é muito forte. Se você não pode deixar de cuidar da tua família.
você precisa cuidar, assim como você precisa cuidar da sua família, você tem que fazer o seu trabalho com excelência. São duas coisas que precisam caminhar. Não é faça uma e deixa a outra, né? Você precisa fazer isso. Então você precisa assistir a tua família precisa de você, né? Ela não pode ser esquecida, ela não pode estar... estou no momento do meu trabalho, o qual... Óbvio, às vezes a gente está no momento do trabalho que você está um ciclo, né? numa rotina diferente, isso dura. Mas isso não significa esquecer a tua família, ou desassistir a sua família, ou deixar de suprir, né, a tua família. Então isso é extremamente importante. Eu acho que assim, lógico que existe ciclo. Se você faz isso com um ciclo, conversado com a família, você diminui um tempo, no caso, né? Diminui um tempo com a família, com a esposa e tal. Mas não, isso não quer dizer isso que você falou. Deixar de cuidar, você não está deixando de cuidar, Estou né? diminuindo um tempo, estou focando a um determinado projeto. Mas a família é um ponto central, um ponto importante que vai te refletir por toda a vida. E eu sempre trago isso, um exemplo prático na minha cabeça, né, que me fez até refletir hoje bastante sobre isso. Quando lá atrás eu sempre quis ter um filho, né, e hoje a gente tem uma filha maravilhosa, eu sempre tive o pensamento de que eu queria ver minha filha crescer. Em que sentido? Eu gostaria de chegar em casa, acompanhar o crescimento da minha filha, ver, me divertir, curtir minha família, porque eu já sabia o que eu não queria. Como isso eu ia fazer, eu não tinha a mínima ideia. Mas eu sabia o que eu não queria, e o que eu não queria era o exemplo da minha, porque eu não queria não ver a minha filha, certo? Eu não queria no sentido de ver o meu filho só dormir. Sim. Certo? Então eu saio do trabalho às 5, 6 horas da manhã, meu filho tá dormindo. Sim. Aí volto do trabalho, vou pra faculdade, engato um segundo trabalho, chego em casa 9 horas da noite, 10 horas da noite. O filho tá dormindo também. O filho tá dormindo. Então, quando você passou de 7 dias da semana, você passou 6 ou 5 e meio sem ver seu filho. Você vai ver o filho no final de semana. Então, isso eu não queria. Por quê? Porque vamos dizer, eu vi isso acontecer com meu pai, então, culturalmente, eu não sei como é que foi até a própria criação do meu pai, mas culturalmente, meu pai trouxe isso para nossa família. Então, por exemplo, meu pai trabalhava de madrugada, então ele saía para trabalhar meio-dia, às vezes 11 horas da manhã, e voltava 3, 4 horas da noite. O trabalho dele parava 2 horas da noite, mas como não tinha condução, ele ia chegar em casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ia chegar em casa. Ele trabalhava no horário invertido também, trabalhava no horário invertido. Enquanto ele dormia, vocês estavam na escola. Isso. E aí? Então aí eu tomei a decisão de, poxa, quando eu tiver minha filha, eu quero curtir ela desde o começo, criar um vínculo, que aí depois ela decide, mas ser essa referência, de ter essa presença, de cuidar da minha família, de ter a família como pai. Então isso para mim é uma grande prioridade. Então, mas você sabe que isso não é... Eu acho que não é cultural exatamente, porque eu já vi... Isso acontece muito com cargos altos, né? Diretores, donos de empresa, que por conta da dedicação à própria empresa, não conseguem ter esse relacionamento tão próximo com a família ou com os filhos. Por uma questão de escolha, né? De escolher trabalhar, enfim, porque acreditam que vão dar tudo aos filhos e acaba não tendo essa relação. Então, muito mais do que cultural, tem a ver com o objetivo da pessoa em si. Porque eu vejo muito em cargos altos esse tipo de rotina. E a prioridade da pessoa está onde? A qual você escolheu não ter já. Isso, qual que é a prioridade da pessoa? Sim, a prioridade é o trabalho. É o trabalho. É o trabalho. Então ela coloca o trabalho em primeiro lugar. Sim. E talvez a família em segundo. Ou, muitas vezes, acha que o resultado do trabalho, né, o quanto o trabalho pode me gerar, sim, vai eu sustentar... estou trabalhando para sustentar a minha família. para dar o melhor para minha família. Então tem
discussões. Tem discussões nesse ponto de vista, mas a Bíblia é clara. Cuide. Sim. É a questão de você não desassistir, de não deixar de cuidar. Isso. E faça os dois. E tá tudo bem trabalhar para sustentar a família, mas cuidado para que a sua família consiga sentir que está sendo cuidada por você, né? Senão, ela pode se sentir abandonada. Pode se sentir abandonada. Eu tenho muito dinheiro, tenho tudo, nunca me faltou nada, mas e a presença, né? E a comunhão, e o estar juntos, né? Eu acho que é um pouco por aí. Esse cuidado. E aí a gente vem para o terceiro pilar. Chegamos, de fato, no terceiro pilar. Diga lá, Carolina, qual é o terceiro pilar? Que é o pilar Deus. Né? O pilar Deus. Tem um versículo aqui, que está em Mateus 31, do 31 ao 33. Deixa eu pegar pela Bíblia, porque aqui acho que não está todos os versículos. Mateus 6, desculpa. Mateus 6, versículo 31, do 31 ao 33. Então vamos lá. 31 ao 33. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e lhe será dado. Eita, hoje tá difícil. E Ele lhes dará todas essas coisas. É que essa é a versão mais moderna. Com a linguagem de hoje. Eu tô acostumada com a versão raiz. Thaís. Bom, deixa eu ler na outra versão, que é inclusive a que eu tô mais acostumada a ler. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí aqui vem o pilar de Deus, dizendo que não devemos nos preocupar, no fundo, com tudo que está ao nosso redor, né? Com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, como que vai ser. Ou seja, primeiro buscai o reino e a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, todo o resto, Deus vai preparar. Sim, eu acho que agora trazendo para o contexto, vamos para a Bíblia, explicando exatamente e por que Deus aqui, colocamos Deus em primeiro lugar. Ele está escrito assim, se a gente prestar atenção no texto, vamos ler o texto com calma. Primeira palavra, mas busquem em primeiro lugar. Então, esse texto aqui está dentro do Sermão dos Montes, é um dos Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é um dos textos mais brilhantes, vamos dizer assim, dos melhores textos de ensinamento, né? Alguns teólogos até falam que se a gente perder a Bíblia inteira, tiver somente o Sermão do Monte, ele já é referência absoluta para um cristão sobreviver. Então é um grande ensinamento, é um dos primeiros sermões que foi relatado por Mateus. Então vale a pena ler o sermão inteiro. Não só ler, como se aprofundar. Mas aqui ele está dizendo aqui, busquem. E esse busquem, preste atenção, busquem não é, procurem, encontrem. Não é encontre uma vez. Não é, busca, achou, acabou, parou por aí. O busquem é um ato contínuo. Então, busquem o tempo todo.
sempre buscando, é continuamente, é buscar o tempo todo, não é uma única vez. Não é do tipo assim, olha, agora eu entendi Jesus Cristo, eu entendi o cristianismo, entendi que Deus veio, nos livrou dos nossos pecados, morreu por nós, e agora a gente tem uma oportunidade de viver para sempre. Não é só aceitar Jesus, não é batizar, não é só ir para a igreja aos domingos. Não, busquem continuamente, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, o reino de Deus. Então, isso que é muito importante no texto. Tá? Busca, ato contínuo. E esse reino não é um local, um lugar. Ele trata de buscar sobre Deus prover. Deus vai te prover, vai te guiar, vai te levar para todas as suas decisões debaixo de um propósito. Então é buscar a Deus ao seu reino. Então acho que isso é muito importante. Então a Bíblia é muito clara nesse ponto. Quem é o primeiro lugar? Exatamente. E aí a gente começa a criar exatamente a ordem a qual nós devemos priorizar as coisas. Porque Deus tem que ser o centro. Deus é o centro. Ele falou, a gente trabalha para comer, digamos assim. Sim. E aí Deus vem para se sustentar. E aí Deus vem e fala, não, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a mim. O resto eu vou te dar. Ou vai acontecer. Então, Ele é a prioridade. E aí aqui a gente começa a conseguir ordenar as coisas, né? Onde, de fato, nós passamos lá 8 horas do nosso dia dentro do trabalho, mas o nosso trabalho não pode ser nosso mundo, o nosso tudo. Não. Deus vem primeiro do que o trabalho. Isso, o trabalho, o que você faz num trabalho tem que ser para Deus. Tem que estar como Deus colocado ali. As suas atitudes, a maneira como você se comporta, Deus está em primeiro lugar, não o trabalho. Sim. E a gente tem que tomar cuidado porque existe o extremo. Que muitas vezes as pessoas, e aí a gente percebe isso muito às vezes de uma pessoa falar assim, não, eu sou religioso. Aí ela fala, não, eu sou cristão, eu sou crente, cada um com a sua denominação. Mas ele fala assim, não, eu sou religioso. Ele está falando para mim, por quê? Eu vou na igreja na segunda, eu vou na igreja no sábado, eu vou na igreja na quinta, eu vou na igreja no domingo. Não, faço parte de tal ministério, eu faço tal coisa, eu faço tal... Cara, não, eu faço tudo para Deus. E aí ele começa a deixar de lado, ele não faz bem o trabalho, não faz bem a família, não cuida bem da família. E acha que isso é buscar o reino de Deus. É um equilíbrio, né? Não sei se é equilíbrio, não porque equilíbrio não existe. Não é que não existe, né? Mas o equilíbrio ele é difícil porque cada um está numa fase da vida. Isso não tem a ver com equilíbrio, tem a ver com o entendimento do que é buscar o reino de Deus. Sim. Buscar o reino de Deus não é falar assim, não, agora eu vou fazer tudo para a igreja. Para a igreja física. Não, é o buscar o relacionamento com Deus. Porque se você busca esse relacionamento com Deus, busca o reino de Deus, a todas as outras coisas serão acrescentadas, certo? Então, se você está se relacionando com Deus, está buscando o reino de Deus, você vai receber de Deus o propósito, o caminho, o direcionamento, a ordem. Em tudo, né? Em tudo. Do que você precisa fazer no trabalho ou de como você deve conduzir a sua família. Exatamente. Porque Ele é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de sabedoria. Então, a hora que Ele vem primeiro, realmente, as outras coisas... É até meio lógico, né? Se Ele vem primeiro e Ele te dá a sabedoria, te dá entendimento e todas as outras essas coisas, todo o resto que você precisa cuidar ou que precisa acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Porque você já está ligado, ou seja, você já está totalmente íntimo
ou conectado com aquele que vai te ajudar a prover as coisas. Que vai te guiar em todas as coisas. Que vai te guiar em todas as coisas. Vai te direcionar em todas as coisas. Exatamente. Então é mais que fazer de tudo. Ou falar que faz. Porque, olha só, se você busca Deus, isso automaticamente reflete na tua família. Sim. Porque você está cuidando da sua família. Quem é a primeira pessoa que vai falar assim, nossa, essa pessoa é de Deus? Uhum. Quem convive com você ali. Quem convive com você. Se tua esposa ou teu marido fala, não, essa é uma mulher de Deus, cara, estamos no caminho certo. Ok? Se quando eu chego no meu trabalho, eu sou aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim, cara, como que você tem essa paz interior? Nossa, parece que você chega, mano, o ambiente ilumina, tudo é mais leve, independente do que aconteça. Uhum. Cara, parece que você brilha. Já teve gente que falou, parece que você brilha, parece que tem alguma coisa, já ouvi alguém falando disso em algum lugar. Cara, então tudo se reflete enquanto eu coloco Deus em primeiro lugar e busco. Então, qual que seria a ordem ideal? E aí, por isso que vem, então, a questão de Deus, primeiramente, né? Família e aí trabalho. Então, Deus, família e trabalho. Então, é muito... É doido porque é muito lógico, né? A hora que você... Na hora que você chega à conclusão do texto? Isso. Tudo que você falou tem todo sentido. Tem todo sentido. Porque às vezes a gente está batendo cabeça com algum problema do trabalho, algum problema da família, isoladamente. Isolado. Trabalho e família. Mas, cara, se você se aproximar de Deus, você vai ter a clareza desses outros dois problemas e de como resolver, e enfim. Então, é muito importante nós termos esse tempo de intimidade para buscar a Deus. Porque Ele vai, primeiro, mudar a nossa vida e fazer com que onde nós estejamos, nós sejamos pessoas diferentes, né? É isso que você falou. Onde eu tô, onde a planta dos meus pés pisarem, ali é local santo e aí eu vou fazer a diferença. As pessoas vão ver que eu sou diferente. E isso vai se refletir na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, onde quer que você esteja. Então, Deus, primeiramente, família que não pode estar desassistida, e trabalho com excelência, não é fazer o trabalho de qualquer jeito, isso está alinhado com esses três pilares dessa prioridade, está alinhado com o que o Senhor quer de nós. Exatamente. Tá aí. Se você em algum momento você percebeu que tinha alguma ordem fora de lugar por algum momento da sua vida, agora você entendeu, espero que você possa ter entendido nesse texto, qual a ordem que Deus nos deixa. Exatamente. Qual é a maneira, a prioridade correta de onde eu priorizo, de onde eu coloco. E eu acho que vale uma reflexão de como está a minha vida neste momento. O que eu estou priorizando? A prioridade está correta? Eu estou priorizando Deus, família e trabalho? Ou está meio desbalanceado? Eu estou priorizando o trabalho, e aí eu vejo minha família também, mas daquele jeito. Mas e vou na igreja no domingo. Será que a ordem está certa? Então que você possa refletir como está o momento da tua vida agora, qual é a prioridade que você está dando e como, se ela está desbalanceada, e como ajustar essa prioridade para que você esteja no centro da vontade de Deus, né? Para que você esteja fazendo cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando Ele está em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Exatamente. Acho que é sobre isso. Então, se você gostou desse podcast, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de deixar o seu comentário aí, porque é aquilo que a gente já falou no podcast anterior, é a nossa mesa. Sim, você sempre está convidado. É para você sentar com a gente, bater aquele papo, participar desse ambiente
com ideias, com possibilidades, trazendo esse texto bíblico para nos dar clareza todos os dias, né? E agora, de fato, entendendo a prioridade, qual é a primeira, qual que vem segundo, qual que vem terceiro, e dar essa clareza para o nosso dia a dia e restabelecer a ordem. Se em algum momento a gente se perder, sabemos como restabelecer. Então, se você gostou desse podcast, tem alguma participação especial, uma hashtag, Carolina? A hashtag é Deus, Família e... Trabalho. O objetivo da hashtag é para você comentar, tá? Então você chega aqui embaixo... Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo. Espero que esse podcast tenha, de alguma forma, edificado a tua vida, assim como edificou a nossa. Eu acho que esses podcasts, obviamente, são mais para nós, né? E espero que possa tocar a vida de vocês também. E nos vemos em uma próxima vez no podcast Nossa Mesa. Deus abençoe. Tchau, tchau.